Bom, boa tarde. Vou falar um pouco sobre análise de resultados utilizando o software na rede Anatem, analisando o sistema de 14 barras, 65 barras. Bom, eu vou começar dando uma breve introdução sobre uma breve introdução sobre a AnaRede, como a gente já falou dos trabalhos, vou não tomar muito tempo. Mas, basicamente, a AnaRede ele serve para ajudar fluxo de potência. Então, como a gente sabe, ele analisa o sistema de uma forma estática, ou seja, está o sistema naquele momento, seja o fluxo de potência em si, o limite, os níveis de tensão, os carregamentos, tanto dos equipamentos, travos, linhas e das barras também. Então, o AnaRede ele coloca à disposição diversos conjuntos de funcionalidade para atender esses requisitos de estudo, né? E com isso a gente consegue avaliar diversos parâmetros dentro desse estudo, que é o limite de potência reativa, carregamento das linhas, limite de tensão, entre outros. Então, aqui está a tabela de tensão admissível do submódulo 2.3, né, os procedimentos de rede do ANS. Então, aqui mostra que mais ou menos a faixa de 5%, né, de 0,95 a 1,05 PU. E tem um dos casos que tem uma diferença, né, 440 que vai até 46, e dos 500 que vai de 1 a 1,10. Isso aqui é muito importante porque vai falar mais um pouco à frente quando estiver analisando os resultados obtidos. Bom, primeiro falar um pouco sobre analisar esse sistema de 14 barras. A gente percebe que é um sistema com tensão de 6,6 kV, 6,8 kV. E ao utilizar o AnaRede para fazer a análise do fluxo de potência, a gente obtém os seguintes resultados. Então, aqui é as barras, né? E aqui é os valores de tensão, tanto em módulo PU, né? E o ângulo. A gente observa que essas barras estão marcadas, ultrapassaram o limite de 1,05, então 1,06, 1,056, 1,051, 0,57, 5,5. Então, a gente tem que de tensão especificada, de forma a deixar o carregamento das barras dentro do limite estabelecido pelo ANS. Então, para isso, foi feita a análise de sensibilidade de cada barra. Vou primeiro falar um pouco dessa aqui, da barra 7. Então, ao rodar no programa análise de sensibilidade da barra 7, a gente percebe que ele gera um ranking das barras que mais afetam essa barra, né, o valor da tensão. Então, a gente tem que as duas barras que mais influenciaram a barra 7 foi a barra 8 e a barra 6. E logo em seguida, 2, 3 e 1. E aqui estão as das demais barras. Também porque não dá para ver direito, mas basicamente isso aqui é para ressaltar que em todas elas, as barras 6 e outros foram as que mais influenciadas. Então, serão elas que foi alterado o valor da tensão de forma a enquadrar essas barras dentro do limite. Então, depois de mexer no sistema do AnaRede, eu defini as tensões da barra 6 e da barra 8, a barra 6 em 1,055, da barra 8 em 1,07, que é especificada, e com isso as barras 7, 9, 10, 11 e 12 ficaram dentro do limite de 1,05, conforme os procedimentos de rede do ANS. Então, esse aqui é o caso depois de fazer o ajuste, fazendo análise de contingência para esse caso. Ao fazer análise de contingência, ele gera diversas tabelas, tanto avaliando fluxo, tensão, se teve violações. Nesse caso aqui só teve violação de geração. Então, para um caso de contingência, onde há uma falta da barra 2 para a barra 3, né, na linha, né, ao cortar essa linha, a gente tem uma violação, só que tem um índice de severidade igual a 20. E aí embaixo tem duas violações, né? Ou seja, dois geradores tiveram um limite de potência reativa ultrapassados, e aqui estão os graus de severidade de cada um. Então, ele gera esse ranking de acordo com o impacto dessa contingência. Né? Então, está a de contingência e o ranking. Então, nesse caso aqui, o curto na barra, a falta, né, da barra 2 para a barra 3, né? Essa linha é o que tem um pior
pior ainda. Então, mas o que seria esse grau de severidade? Como já tinha falado também em outros trabalhos, que é a classificação do risco de severidade, também no submol 2.3 do ONS. Então, a gente vê que quanto maior o grau de severidade, pior ele é. Então, aqui temos uma condição de menos X menor que 1, que é o favorável, e o pior caso, onde ele é maior que 1000, nesse caso é muito grave, tendo impacto para grandes consumidores e o colapso do sistema. Eles estiveram acima de 10 e menor que 100, então eles estiveram nesse patamar do limítrofe, né? Seria uma condição de risco médio. E, basicamente, o sistema, né, a rede básica, o Sistema Interligado Nacional, ele é feito de situar entre o grau 0 e 1, ou seja, a condição favorável satisfatória, e também ele pode operar na condição de grau 2 por um limite de 21 minutos, ou seja, se essa condição estivesse ocorrendo, ele teria que ser alimentado a 20 minutos, para que seja uma condição dentro do definido no procedimento de direito. Então, aqui seria o caso básico com 20% a mais, né? Então, teria as cargas e adicionei 20%. E a gente percebe que mesmo nesse caso, após ter feito o caso resolvido, né? Ajustando a tensão da barra 5 e da barra 7, esse aumento de carga não provocou nenhuma extrapolação dos limites. Abaixou um pouco a tensão, mas mesmo assim ele não está fora desse limite de 1.05 e 0.95. Aqui então temos o outro caso do sistema de 65 barras. Aqui está mais ou menos o desenho dele, onde essas linhas vermelhas são tensões de 500 kV e as tensões de 230 kV. Aqui está o esquema da rede, não dá para ver muito bem, mas para identificar que está seguindo a mesma lógica, né? 500 kV, 230, né? E as barras dele seria 3.8, que seria o gerador, né? Tem um trafo associado que aumenta para 500 kV com 230. Então, ao rodar o fluxo de potência para esse caso e analisar o relatório das barras, a gente percebe que teve dois casos em que ele ultrapassou os limites do ANS, que é a barra de 120, está 1.06, e a barra de 138 está 1.056. Vou mostrar aqui na figura, 1.056 e 1.06. Então, da mesma forma, vai ter que ser feita análise de sensibilidade, de forma a gente identificar qual barra que ao alterar o valor de tensão, a gente consegue enquadrar dentro dos limites. Então, nesse caso, foi primeiro realizado para a barra 1504. A gente pôde notar que a barra 48 é a que mais influencia. Então, nesse caso, já foi feita a alteração direta nessa barra. Então, ela estava em pelo. Então, foi colocado o valor de 0.96. Então, dessa forma, ao fazer essa alteração, né, de 1 para 0.96, a gente consegue como a gente pode ver, a tensão agora é 1.034, 1.025. Então, analisando também o resto dos dados, a gente consegue definir, né, que todas as barras são de todos os limites. Tem 1.05, em alguns casos, né, por exemplo, na barra de 500 kV, tem alguns que passam de 1.05, mas como eu tinha falado lá no início, na de 500 kV, o limite é diferente, de 1 a 1.10. Fazendo caso para carga pesada, só para fazer a comparação, né? Por exemplo, 1.200, 1.260, que seria um acréscimo de 5%. Nesse caso, como era um sistema muito grande, coloquei um aumento um pouco menor, por ser muitas barras, e a gente consegue observar que, mesmo assim, os limites, as tensões da barra ficaram dentro dos limites.
após a correção já feita utilizando a análise de sensibilidade, né? No caso base. Então, fazendo análise de contingência, a gente teve 2 relatórios gerados, tanto de tensão como de gerador, né? Então, nesse caso aqui, essas faltas, a falta mais teve um maior impacto, digamos assim, foi a falta da barra 122 para a barra 48, onde teve 29 violações, ou seja, teve 29 barras que houveram extrapolação dos limites de tensão. O grau de severidade ficou na casa de 6.500, logo em seguida de 500, 200 de severidade, e assim ele montou um ranking. Aí, como daqui para baixo o grau de severidade era 0, então muito coloquei aqui. Como naquela tabela do módulo 2.3, se ele for acima de 1.000 é uma falta muito grave. Então, nesse caso, se tivesse uma falta da barra 122 para 48, provavelmente teria grandes consumidores sendo impactados, ou até mesmo colapso do sistema de acontecer. No caso da geração, né, avaliando agora os limites de potência reativa dos geradores. Então, a falta que foi mais impactante nesse caso também foi da 122 para 48, onde eu teve 3 violações, né, 3 geradores que violaram os limites. A severidade ficou na casa de 116. De acordo com a tabela, um evento grave, também causando impacto para vários agentes consumidores. Agora eu vou falar um pouco sobre o Anatem. Então, o Anatem, do contrário do Anarrede, que analisa o sistema estático, ele analisa o sistema de uma forma dinâmica. Então, ele analisa a variação do comportamento dinâmico, não linear do sistema elétrico de potência. Ele consegue analisar o sistema logo após a falta, que acontece principalmente com o comportamento dos geradores e das máquinas nesse sistema. Então, a partir de um ponto de operação que está em regime permanente, a gente aplica uma falta, seja ela um curto de alguma barra, a ausência de uma linha, ativação de algum disjuntor, né? Pode até causar um curto e abrir um disjuntor, ou causar um curto e considerar a falha no disjuntor, ou seja, a falta foi mantida. E assim a gente consegue analisar como o sistema se comporta mediante isso, fazer uma análise dinâmica, né? E ver como é essa variação no tempo depois de uma falta. Também ele é definido nos submódulos do ONS para fazer esses estudos de estabilidade eletrodinâmica, eletromecânica. Aí aqui temos um curto sistema de 4 barras, então foi aplicado um curto na barra 3. Nesse caso temos um curto monofásico, que é o comando da Anatel, o APCC. Então ele começou no tempo 0,05 segundos, foi até 0,35, ou seja, 300 milissegundos de falta. E aqui está os resultados para ângulo de frequência. A gente consegue perceber que tem uma variação no ângulo assim que ocorre o curto, mas logo depois ele se estabiliza. Também de uma forma para a frequência, estava em 60 Hz, teve uma oscilação e não ele voltou a estabilizar em 60 Hz. Da mesma forma, a potência mecânica e elétrica teve um comportamento similar, por ser uma falta monofásica que durou 300 milissegundos. Ele teve uma oscilação inicial no momento de aplicação do curto, e logo depois ele conseguiu estabilizar o patamar que estava em regime permanente anteriormente. Os níveis de tensão inicialmente estavam a 1 PU. Durante o curto, as tensões caíram, teve uma oscilação e depois se estabilizou por volta de 1 PU. Aqui, no outro caso, foi aplicado o curto trifásico, né? Só que agora na barra 2, e com duração de 300 milissegundos também. E analisando os resultados, a gente percebe que tanto o ângulo de frequência já tem um comportamento muito diferente do curto monofásico. Então, a gente percebe que não houve a estabilização, né? Então, a gente percebe que o ângulo de 0 ele começou a subir, não parou, pelo menos
até onde foi gerado o gráfico, ele continua subindo. Da mesma forma, a frequência, ele estava 60 Hz. Mesmo após o curto, né, 35, ele continua subindo, ou seja, ele não manteve a estabilidade. Aqui a potência mecânica elétrica também teve um comportamento parecido, né, de não estabilidade. Então, ao ficar o curto, ele teve esse decaimento. E mesmo depois do curto, ele ficou oscilando, ou seja, ele não consegue se manter dentro do tempo esperado, né, voltar à estabilidade. Aqui da mesma forma, a potência mecânica elétrica, potência elétrica de vermelho, ou seja, caiu a zero durante o curto, depois começou a oscilar. E a potência reativa que ela subiu, depois também começou a oscilar, depois da passagem do curto, depois da aplicação do curto. E aqui os gráficos de tensão, as tensões estavam em PU, durante o curto trifásico. As tensões caíram, né, das barras, uma foi a zero, que foi onde tinha ficado o curto, e as outras ficaram num patamar muito inferior ao 1 PU. E mesmo depois do curto ser extinguido, né, esse caso seria um curto transitório, né, que durou 300 milissegundos, o sistema ele não consegue se estabilizar rapidamente, ele fica nessa oscilação, ou seja, isso provavelmente tiraria os geradores de sincronia e causaria diversos problemas dentro do sistema, caso as proteções não tivessem atuado. Aqui é o sistema de 14 barras. Da mesma forma que foi aplicado um curto monofásico, nesse caso aqui foi na barra 3, de 0.2 e 0.5. Nesse caso aqui eu coloquei diversos barras para a gente analisar melhor. Então, nesse caso está um curto trifásico. Mesmo sendo um curto trifásico, ele teve a oscilação inicial, mas conseguiu se estabilizar por volta de 5 segundos, ele ainda demorou um pouco mais para conseguir se estabilizar. Nesse caso, o ângulo é a frequência da mesma forma, que demorou por volta de 13 segundos para atingir o patamar de 60 Hz. Então, ele oscilou de 60.2 a 59.9 e depois conseguiu se estabilizar. Então, nesse caso, o sistema, como ele ficou em 60 Hz, ele não perdeu a sincronia. Aí também a potência elétrica ativa e reativa, da mesma forma, houve uma oscilação, mas depois ele conseguiu se estabilizar. E a tensão da mesma forma, inicialmente, durante o curto monofásico, né, ele teve uma queda, depois ele conseguiu retornar ao patamar de próximo de 1 PU. Ficando agora no curto trifásico, nessa mesma barra, né, na barra 3, a gente percebe que ainda assim o sistema ele conseguiu se estabilizar depois do tempo. Então a gente consegue notar que, mesmo sendo um curto trifásico, né, um curto considerado o pior, o sistema ele conseguiu resistir. Da mesma forma, depois de um tempo, né, nesse caso por 10 segundos, ele conseguiu retornar aos 60 Hz. Então a gente meio que a gente consegue chegar a essa conclusão de que é uma barra que não tem tanto impacto no sistema. Tanto o curto monofásico como o trifásico, ele teve oscilações, mas depois ele conseguiu se estabilizar. E além disso, deverá ser analisado também outros fatores como a questão da oscilação, né? O quanto essa oscilação atingiu e quanto tempo ela ficou num patamar acima de determinado limite. Então, todos esses critérios de tempo, de oscilação, de quanto ele ultrapassou um determinado limite, também está descrito no submódulo 2.3 do ANS, que estabelece essas metodologias para análise de estabilidade eletromecânica. Então, aqui também houve oscilação, aí depois ele conseguiu se estabilizar. Também a forma de tensão, onde a tensão no curto foi para zero, as outras caíram, e após a extinção do curto, né, um curto transitório, ele conseguiu voltar a 1 PU. Então, esse foi o trabalho. As conclusões é que, através dos estudos, né, através da ANA-REST, a gente consegue fazer os estudos de operação do sistema, né, analisar o fluxo de potência, analisar os limites do sistema, tanto de tensão, de fluxo de potência, de geração, e assim a gente consegue garantir
também operar o sistema, né, como eu fiz, de mudar a questão das barras de PV, e assim garantir que ele esteja dentro dos limites do ONS. Além disso, foi feito também estudo de estabilidade eletromecânica na ANATEM, tanto para curto monofase e trifase, e deu para verificar também a diferença, né, onde curto monofásico e trifásico para a mesma barra deu resultado diferente. Por exemplo, no curto monofásico ele conseguiu voltar à estabilidade, no trifásico ele perdeu a estabilidade, né, e tive os gráficos não voltando ao regime permanente. Então, com isso, a gente consegue verificar e analisar esses efeitos do curto, tanto para o sistema como na estabilidade das máquinas. E concluir, então, que esses softwares são de extrema importância para a operação do SIM, fazer esses estudos. Tanto é que eles são critério para operação e inserção no SIM, né? Então, esses softwares são de grande ajuda, que eles facilitam e viabilizam a análise de sistemas de grande complexidade. E, por exemplo, que analisar um sistema de 65 barras já foi complexo, digamos assim, porque muitos dados. Imagina fazer isso na mão, quanto tempo ia demorar. E ainda mais num sistema interligado nacional. Tem utilizando esses softwares, o ONS consegue simular tudo ao mesmo tempo, ou utilizando equivalente de rede para reduzir esse tempo de execução e fazer estudos localizados. Então, esses softwares são de extrema ajuda, né? Eles utilizam os métodos numéricos, o Newton Raphson, o calculador rápido. Com isso, você consegue fazer essa análise de fluxo de potência, análise de contingência, análise de sensibilidade, também no caso da ANATEM de estabilidade eletromecânica. Então, esse foi o trabalho. Aí estão as referências. Obrigado. Aí, 15. Achei que isso aí era o sistema ele trabalha se o eu achei que ele estava assim. Mas seria. Você analisou o nível de tensão, mas luz, a capacidade de transformador com a capacidade caso está fala para você. Equação da seguridade. Na parte de Oi? Na parte do núcleo de 5 milissegundos. Por que essência? Foi o valor que eu escolhi para analisar. Basicamente, o conhecimento vai editar isso? Não. Sempre você tem que ter um motivo de você causar o mundo. O conhecimento vai custar, vai 5 segundos. Tem que respeitar primeiro. Estou querendo analisar se acontecer isso por segundo maior, beleza. Mas primeiro, tá? Sempre tem valores, ser baseado na mesma coisa. Por quê? Não. Aí, uma vez só. Porque agora eu estou querendo analisar um sistema se tivesse mais tempo. Obrigado.